falei que estamos a continuar o nosso tema sobre a sexta visão. Estamos a continuar o nosso tema. Não tem som aí? Nalobaki ete nada. Estamos a continuar sobre o nosso tema, a sexta visão. Nalobaki ete. Estamos a continuar o nosso tema. Está a ouvir, né? Irmão José, se não há meio, desce, vem aqui ao lado. Tiago, não vem levar os micros lá em cima. Os micros só não estão a sair. Não esqueça, o nosso tema é a sexta visão. Aqui para a técnica, ali não está a trabalhar. Projeta ainda os subtemas. Lancez nous sous-thème, sous-titre. Sous-titre. Temos aqui 7 subtemas. Sali awa na sous-titre Sambo. Primeiro é as 7 visões de Branham. Isso que vimos. Yaliboso ezali bimoni seli Sambo yandeko Branham. Isso que vimos domingo. Oyo tolobelaki na mokolo yenga oyo esili koleka. Ponto 2, a eleição de John Kennedy. Isso, já vimos isso. Point 2 ezali koponama ya John Kennedy. Si tolobeli yango. Falei isso antes de ir no sonho. Nalobelaki na tina likambo oyo ya monasala mobembo na soyo. Ponto 3, o presidente Kennedy e a Igreja Católica. Troisième point, ezali président Kennedy na Église catholique. Falamos isso antes de ir no sonho. Nalotolobelaki yango pe yambo to kende na kende na soyo. Então, o que vamos aumentar é esse ponto de hoje, 4, a sexta visão e os sinais do tempo. Oyo tokobaki ezali emoniseli ya motoba pe bilembo ya tango. Esse aqui, antes do sonho, vimos sob forma de exortação. Oyo yambonaki na soyo tolobelaki na tina ya elendi na lolenge ya elendiseli. O que é que vamos aumentar hoje? Nina ngo tokobakisa lelo. Vamos aumentar citações, porque naquela primeira vez não lemos citações. Tokobakisa ba référence to ba citation po na mikolo elekanaki tolobelaki yango tochaki ba référence te. Quinta-feira vamos ver o quinto ponto, a mulher do Apocalipse 7. Jeudi tokolobela na tina ya mwasi oyo ya Apocalipse 7. Também já falamos isso, mas vamos aumentar a citação de uma Branham. Si tolobelaki yango kasi tokotia lisusu ba base kozwaka ba référence to ba citation ya ndeko Branham. Como é que ele está a explicar essa mulher que João viu na visão? Ndenge nini ye azolobela na tina ya mwasi oyo Yohane amonaki kuna na emoniseli na buku ya Apocalipse. Sábado é casamento, não esqueça, nas mesmas horas. Samedi ezali tozali na libala na batango oyo kaka tozali nango kilt. Agora, domingo, vamos fazer uma conclusão geral, quer dizer, sobre a sexta visão. Qual é a importância dessa visão? O que quer nos dizer? Pe dimanche tokolobela na mokuse te na to na kimobima nango résumé nyonso oyo tolobeli na tina ya emoniseli ya Sambo nini ya motoba nini yango elingi koloba likambo yango. Estamos a aumentar os pontos importantes que nós não falamos pela primeira vez. Isso que estamos a aumentar desde domingo, hoje, quinta-feira e outro domingo.
tozolobela na tozobakisa kaka ba biteni oyo ya motuya oyo tolobelaki te na ntina makambo oyo mpe tokolobela yango mokolo si tolobeli yango na yenga mpe tokolobela yango kino na yenga oyo ezali koya. Amen. Amen. Então, hoje vamos falar sobre o ponto 6, ponto 4, porque ponto 2 e 3 já vimos isso. Então vamos falar sobre o ponto 4, onde que vamos aumentar algumas citações. Sikoyo lelo tokolobela na ntina ya eteni ya minei po ete misusu tolobela yango ya liboso ya mibale mpe misato. Lelo nde tokobakisa mwa biteni mosusu ya motuya likolo ya eteni oyo minei si tobandaki kolobela. Se lembra só daquela exortação que eu dei pela primeira vez quando acabei todo o ensinamento? Aquela exortação é aquela exortação que vamos falar hoje, mas aumentando as citações que não lemos naquela vez. Yo kanisa kaka na ntina ya elendiseli oyo tolobelaki na mikolo oyo elekani lelo tokolobela tokobakisa quelque chose. Amen. Amen. Então, quarto ponto, vocês andam a escrever a sexta visão e os sinais do tempo. Ezali eteni ya minei oyo ezali emoniseli ya motoba pe bilembo ya tango. Não esqueça, estamos a falar sobre a sexta visão. Kobosana te tozolobela na ntina ya emoniseli ya motoba. Branham viu 7 visões em 1933. Ndeko Branham amonaki ba emoniseli sambo na 1933. 5 já foram cumpridas as visões. Mitano si ekokisami bimoniseli yango. Agora ficava a sexta e a sétima. Siko ezali kozanga oyo ya emoniseli ya motoba pe ya sambo. A sétima vai se cumprir. Nós já estamos no céu. Aqui atrás de nós, a Rússia vai bombardear Estados Unidos. Oyo ya motoba ekokokisama A sétima. oyo ya sambo ekokokisama wana biso ekenda biso deja pe na nsima mboka ya Russie ekobombarde États-Unis. Amen. Amen. Vai bombardear o Papa e vai bombardear também esse país que estava lhe ajudar a subir no topo. Ekobombarde pape pe ekobombarde mboka oyo to libota oyo ezalaki kosalisa ye pape po ete azwa nguya na niveau mokili mobimba Quer dizer, América. oyo ezali mboka yango Amerika. Mas antes disso, vai bombardear também Israel. Kasi yambo na yango akokende pe kobombarde Israel. Akolinga. Não, depois disso, vai querer também ir bombardear Israel, mas não vai conseguir. Sima ye kobombarde bamboka mibale o Amerika na Loma akolinga pe kokende kobombarde Israeli. Kasi Nzambe akopermettre te. Ali não dá. Kuna penza ezali masolo ya kafu. Então, vimos também no segundo ponto que houve uma eleição em 1960. Tomonaki pe na eteni ya mibale ete kopona moko ya mokonzi ya Amerika esalamaki na 1960 e Kennedy passou. Pe Kennedy alekanaki. Então, Branham se lamentou sobre isso. Wana Branham alelaki penza na tina eponami wana. Por que se lamentou? Pona nini alelaki na tina eloko yango? Porque Deus já demonstrou que basta um católico passar presidente da América, então o perigo, a porta está aberta pelo perigo que está vindo no mundo. Nzambe alakisaki ndeko Branham ete tango kaka moto moko ya mupe akoleka ponami azala mokonzi na Amerika penza danger ekoya po ete pona tina mboka na bango. Porque há perigo que está vindo no mundo. Ezali na eloko moko ya mabe ya somo ezoya na mokili. O diabo vai descer. Satana akokita. Ele é espírito, então tem que descer no corpo de uma pessoa. Ye azali molimo eselingi akota kati na moto. Amém. Amen. E essa pessoa é o Papa. Moto oyo kombo na ye papa. E a igreja é católica. Pe eklesia ezali eklesia mupe. E vai reinar sobre toda a terra. Pe ye akokonza na mokili mobimba. Mas, Kasi para não ter obstáculo nesse reino, po ete azala na obstacle te na tina kibokonzi yango, primeiramente ele tem que controlar os Estados Unidos da América, porque é um país
muito potente. esengeli azwa nanu akontrole nanu États-Unis d'Amérique po ete mboka yango ezali mpenza na nguya mingi. Amen. Amen. Então, se os Estados Unidos contrariar, se opor ao Papa, então o projeto vai falhar. Soki Amerika etelemeli papa wana misala nyonso ya Église catholique ekobeba. Amém. Amen. Então, eles têm que controlar primeiro os Estados Unidos. Yangwana yesengeli akontrole nanu Amerika. Amém. Amen. Mas nos Estados Unidos não gostavam os católicos. Então, vai fazer tudo por tudo para que haja um presidente católico e daí que vai se infiltrar bem. Pote libota Amerika elingaka catholique te. Wana bakosala nyonso bakoti mutu na bango pote bango bakoka kokonza malamu bakota malamu penza. Agora essa primeira pessoa é Kennedy. Moto liboso oyo akotaki azali na kombo Kennedy. Mas Kasi ninguém sabe o que está acontecendo. Mas aquele que falou com Deus viu o perigo. moto moko te azali kososola na mokili oyo ezalaki kosalama. Kasi oyo Nzambe alobelaki amonaki penza somo danger oyo ezalaki koya. Asimi mutu ngai ye. Ay. Tudo falhou. Nyonso ebebi. Aleluia. Amen. E no terceiro ponto, Pe na eteni ya misato ouvimos sobre o presidente Kennedy e a Igreja Católica. tolobelaki na ntina ya président Kennedy pe na eklesia ya mupe. Daí agora, Branham des- está comparando Kennedy a o rei Acabe. Wana nde sikoyo Branham azokompare président Kennedy na mokonzi Akabe na ntango ya Israel. O rei Acabe Mokonzi Akabe era israelita, azalaki penza mwana Israel, havia uma boa religião no Israel, azalaki penza na eglise ya malamu na Israel de Jeová, oyo ya Yahweh. mas ele olhou fora cobiçando uma mulher de fora. Kasi ye etalaka ye libanda kolulaka mwasi mosusu mopakano libanda. Kennedy também, Kennedy pe América era um país protestante, Amerika ezali penza mboka protestant a boa religião está lá. oyo penza religion malamu ezali kuna. Ele olhou na Roma para cobiçar a mulher, a Igreja Ye Católica. atali na Loma po ete alula mwasi mosusu ya mopakano oyo ezali eklesia mupe. Fez como Acabe, Asalika lolenge Akabe asalaki. cobiçou Jezabel, a Igreja Católica. Elulaki ye Jezabel ma eklesia catholique. Então, quando Acabe casou Tango Akabe abalaki com a Jezabel, na Jezabele, Jezabel infiltrou agora, uma boa ocasião, infiltrou a sua falsa religião dos estátuas. Jezabele penza akotisaki religion ya mabe ya kosambela bikeko kati na mboka ya Israeli. Razão por qual Branham está também chamar Kennedy Acabe, porque ele também, quando tornou presidente, Igreja Católica se infiltrou. Yango na pe Branham azobenga Kennedy azokompare na Akabe po ete ntango ye Kennedy alekanaki président ya mboka Amerika akotisaki pe kondima ya eklesia katolika na Amerika. Amém. E quando a Igreja Católica se infiltrou, fez como Jezabel. Pe ntango eklesia katolika ekotaki mpenza na Amerika esalaki kaka lolenge Jezabel asalaki na Israeli. Dominou a católica, deu liberdade religiosa, estava ensinando o catolicismo até nas escolas católicas. Quer dizer, Jezabel entrou. Bakonzaki penza bakotisi lolenge na bango kobondela bikeko ya kimumpe na baekole bisika nyonso bakonzi penza bisika nyonso. Então, o que aconteceu no Israel? Nini yango sikoyo esalamaki na Israeli? Logo que Jezabel entrou, Ntango Jezabel akotaki, não é mais Acabe que estava a reinar, e agora é Jezabel que estava a reinar. ezalaki susu Akabe kokonza te, Jezabel nde azalaki kosikoyo kokonza na esika ya Akabe. E muitos filhos de Israel, da boa igreja, boa religião, seguiram a falsa religião, entraram na falsa religião. Pe bana mingi ya Israeli bao bazalaki na kondima malamu batiki kondima na bango malamu bakoti na kondima ya mabe oyo ya Jezabeli. Isso aconteceu no tempo do rei Acabe. Yango esalamaki na ntango ya mokonzi Akabe. Mesma coisa com Kennedy. Lolenge moko mpe na Kennedy,
América, quem fundou a América são protestantes. Amerika ba oyo bafondaki mboka yango Amerika ezali ba protestant Estava a fugir. bazalaki kokima. O Papa matou 68 milhões de protestantes. Já eles mataram, agora os outros fugiram numa outra terra. Papa abomaki 68 millions ya ba protestants ko ba batikalaki na bomoi bakimaki na ingumba mosusu tolo na esika Agora mosusu. falaram aqui que chegamos aqui não queremos ver um dirigente católico aqui nada. Pe balapaki ndai babi penza esika oyo tozwi mabele na biso tolingi komona moto moko te ya mumpe aya awa na esika oyo. Amém. Amen. Kennedy, Kennedy quer dizer, sauvé mais em 1960. ayaki nsima na 1960. Todos os presidentes antes dele eram protestantes. Mikonzi nyonso to bapresident nyonso yambo ye aya aponama bazalaki ba protestant. Ninguém contava que Kennedy podia passar numa eleição. Moko te akanisaki ete Kennedy akoyaki kozala moto baponami azala mokonzi kuna na Amerika. Mas Deus mostrou Branham. Kasi nzambe alakisaki na ndeko Branham Agora as mulheres vão escolher. botala sikoyo basi bakopona moto yango nde E ele passou. mpe ye alekanaki. Então, quando ele passou, aconteceu mais o que aconteceu no Israel. Todos os protestantes começaram a entrar no catolicismo. Os protestantes começam a tornar católicos até hoje. Tango ye alekanaki esalamaki ndenge esalamaki na Israel na tango ya Akabi na Jezabel. Wana baprotestant nyonso na Amerika batiki kondima na bango malamu ya kiprotestant bakei kino kokota na kondima mumpe. Amém. Amen. Razão por qual Branham está a comparar aquela época de Kennedy, a época do Acabe. Acabe é Kennedy e Jezabel é a igreja católica. Yango Branham azo compare tango ya Kennedy na tango oyo Akabe. Akabe azali Kennedy pe Jezabel azali Ecclesia Católica to ya mumpe. Desde aquele momento, hoje, nos Estados Unidos, olha a boa do protestante. Irmão Franco está a dizer, toda a parte sul são católicos, toda a parte norte católicos, cheio. Uta mokolona kino lelo tala bato ebele bazongaki na bango bazongi kokota na eklise ya mumpe. Ndeko Frank azoloba na ngambo ya se na sud ya Amerika bango nyonso bata mumpe. Okei likolo na nord bango nyonso bata mumpe ebele penza. Agora, Deus falou a Branham, lhe disse que vai ver só a igreja católica, no fim, vai tomar controle dos Estados Unidos, vai mandar os Estados Unidos. Penza mbebisaki ndeko Branham tala malamu okomona na suka eklese ya mumpe ekozwa penza kibokonzi to ekokonza mboka Amerika na mobimba na yango penza. E já que Deus, antes de fazer uma coisa, dá sinal. Lokola nzambe yambo ye asala likambo nyonso atindaka nanu elembo. O sinal que ele deu no Branham, o dia que você vai ver uma mulher tá jurar assim, como presidente ou vice-presidente, saiba que católica já está quase a chegar. Elembo oyo apesaki na ndeko Branham abaki ete mokolo yo komona mwasi songolo azolapa ndai liboso ya mboka mobimba atomboli loboko na ye boye yeba ete ntango ezali kokoma. O dia que vocês da mensagem vão ver esse sinal, saiba que daqui a pouco tempo católica vai controlar os Estados Unidos. Tango bino ba oyo message bokomona ete moto alati boye mwasi azolapa ndai liboso ya bato nyonso yeba ete ntango ezokoka. Por quê? Pona nini? Porque a Bíblia diz: os homens servem de sinais. Po ete Biblia elobi ete bato bazalaka lokola elembo. Os homens servirão de sinais. Bato bakozala bilembo. Vamos ficar de pé. Bongo totelemi. E isso que vamos ver hoje, Yango le tokotala lelo yo. a sexta visão e os sinais do tempo. Emonisele motoba pe bilembo ya tango. Apocalipse 17, 4. Apocalypse 17, 4. 17, 4. Apocalypse mokapona minei. Os homens servirão de sinais. Bato bazali bilembo.
to bakozala bilembo. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de carlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Bom, desculpa, teve um atraso. 17:4. Mwasi alati bilamba motane mwindo na motane mondo, akembisi njoto na wolo na mabanga kitoko na mangaliti, mpe ajalaki na kopo na wolo na loboko na ye, etondaki na bosoto mpe na mbindo na pite na ye. Zacarias 3:8. Zacharie 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque os homens de presságio, eis que eu farei o meu servo o renovo. E Yosua, yo nganga monene, oyo kanaino, yo mpe baninga baoyo bajali, kofanda liboso na yo, boyoka. Jambi bango bajali, bato oyo bajali elembo mpo ete, tala na kobimisa moumbu na ngai ye etape. Ali de Ningala está bem claro, mas em português está pouco frustrado. Vamos ler isso em francês. Em Ningala está bem claro. But oyo bazabi lembo. Vou tentar ler isso em francês, que vi aqui está um pouco, está como Ningala, claro. Na kotango na français, pois alokwa na lingala eza penza clair. Zacharie 3:8. Irmão, traduz em português. Está escrito assim. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur. Ouça Josué, o sumo sacerdote. Yoka Josué, souverain sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Você e os teus companheiros assentados diante de ti. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Porque são homens e serão ou servirão de sinais. Voici, je ferai venir mon serviteur, les germes. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Aquela palavra que queremos ouvir claramente, ce sont les hommes qui serviront de signes. A palavra clara que queremos ouvir, que são os homens que servirão de sinais. Mateus 16. Matthieu 16. Mateus 16. Buco de Matai 16. 3. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais do tempo. Mpe na ntongo ete mbula lelo mpo ete likolo ejali motane mpe ejali koyinda. Boyebi kososola bilongi na likolo nde bokoki kososola bilembo na ntango te. Amo Jesus.
Deus poderoso, entregamos essa palavra a Ti. Abençoa cada vez, cada um, até no fim, em nome de Cristo. Amém. Os que estavam aqui naquele dia que dei exortação, bao bazalaki na mokolo na apesaki elendisi falamos sobre o profeta Isaías. tolobelaki na ntina ya mosakoli Esaya. Deus falou no profeta Isaías: Nzambe alobelaki na mosakoli Esaya boye, fica nu e descalço. tambola penza motakala pe makolo ngulu. Então Isaías tirou sapato ou sandália do tempo deles, tirou também roupa. Wana Esaya elongolaki ye bilamba nyonso pe basapato na tango na bango. Disse-lhe Deus: Nzambe abisaki boye, assim que você está nu, descalço, ndenge otikali bokozanga bilamba nyonso pe makolo ngulu, sai na rua e anda. bima na nzela pe tambola. Então Isaías saiu na rua sem sandália ou sapato do nosso tempo e sem roupa e andou. Wana bimaki ye Esaya na nzela kozanga bilamba pe basapato to basandalia. Essa história está no Isaías capítulo 20. Maloba oyo to likambo oyo ezolobama na buku ya Esaya mokapo na 20. De 1 até 6. Banda na iteni ya liboso kino na iteni ya motoba. Onde que se encontra essa história de Isaías andar nu. Epai wa bazolobe na tina histoire oyo ya Esaya kotambolaka kozanga ye bilamba. Deus, ele próprio, mandou Isaías a fazer isso. Ye moko Nzambe atindaki Esaya a tambola ndenge wana to asala ndenge wana. Vamos ler versículo 2, Isaías 20. Tokotanga na buku ya Esaya chapitre 20 verset 2. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço, quer dizer, sem roupa e sem sapato. Na ntango yango Yawe alobaki na nzela na Isaya mwana na Amosa ete kenda pe longola ngoto na loketo na yo mpe longola sapato na makolo na yo. Asalaki bongo, atambolaki bolumbu mpe na makolo mpamba. Os que têm Bíblia português, está escrito aqui em português: assim o rei da Síria levará os presos. Não, é isso? Não, 3. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Está escrito assim em português: Isaías andou 3 anos. Na portugais comme Isaia tambolaki 3 ans, mais on a lingala lobi boye. Yahweh alobaki ete lokola moumbu na ngai Isaya atamboli na bolumbu mpe na makolo mpamba kino bilamba misato ete ajala elembo mpe litatoli na ntina na Egipto mpe Etiópia to Etiópia. Bom, a pessoa que traduziu não traduziu bem. Aquele que traduziu em português não traduziu bem. Vou ler isso em francês. O homem de francês traduziu bem. Acho que Lingala também traduziu bem. Et l'Éternel... Non, tous les 13. Hein? Et l'Éternel dit: de même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu
e descalços ou sem sapatos, por sinal e prodígio sobre o Egito. Irmão, essa tradução é que estamos a fugir. O homem do português traduziu mal. Você traduz o que o homem de francês escreveu. Okay. Vou repetir. Você não lê na Bíblia, porque traduziu mal. Lê o que estou lendo aqui. Okay. Et l'Éternel dit, e o Senhor disse, de même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, do mesmo que meu servo Isaías anda nu e descalço, ce qui sera dans 3 ans, ce qui sera dans 3 ans un signe. É o que será ou acontecerá em 3 anos, não, é o que será em 3 anos como sinal. Quer dizer, daqui 3 anos, o que Isaías fez será sinal. Daqui 3 anos. Kati na mbula misato ekozala elembo na tina o Esaia asalito lolenga tambolaki. Un signe et un présage pour l'Égypte, pour l'Éthiopie. Sinal e prodígio sobre o Egito e Etiópia. 4 agora. 4. Vamos voltar no português. 4. Assim, o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Boye mokonjina asulia akolongola bakangamina Egipto mpe na Etiopia bilenge mpe bampaka na bolumbu mpe na mokolo pamba na sima na bango mpolele yango nsoni epai na Egipto. 5. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Bakokatana mpe bakoyoka nsoni mpona Etiopia elikia na bango mpe mpona Egipto njombo na bango. Quer dizer, Israel tinha por esperança, Israel ezalaki na elikia, tinha por esperança Israel ezalaki na elikia Etiópia. Etiopia. Se houver um problema aqui, vamos na Etiópia. Solika mosalami tokokima biso na Etiopia. Tinha por glória o Egito. Egipto mpona bango ezalaki lokola lokumu. Qualquer problema é para fugir no Egito aqui, para quem que vai nos mexer? Egito? Cuidado. Agora, o que Deus fez? Disso no profeta Isaías, vai nu, despido e descalço, sai na rua, Israel a ver. Sasa hivi nini nzambe ayebisi na Isaya? Bima libanda na njela, longola bilamba nyonso tambola penza motakala, pe makolo pamba kozanga basapato, pe batoto mboka nyonso ya Israel mona yo. Daqui 3 anos, isso vai acontecer na Etiópia e no Egito, a fica Israel ver e tirar esperança na Etiópia e Egito e pôr sua esperança em Deus. Kati na mbula misato, ndenge ozali kotambola, yango pe kosalema kuna na mboka ya Etiopia, pe Egipto, pe Israel komona, pe kolongola elikia na ngo, elikia na ye, pona tina bamboka oyo. Os moradores dessa região dirão naquele dia, vede por isso que aconteceu aqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Bafandi na libongo oyo bakoloba na mokolo yango ete tala oyo esalelami bango bazalaki elikia na biso mpe ba oyo tokimaki epai na bango mpona lisungi ete tobikisama liboso na mokonzi na asulia na biso mpe tokokima na nzela nini?
o dia que o rei da Síria vai nos atacar, oh, Egito está aqui, oh, Etiópia está lá, oh, Etiópia, oh, é nossa esperança, Egito, o que é que vai lhe mexer? Então Deus diz, Isaías, sai na rua, sem roupa, sem descalço. Esse é o sinal do que eles vão ver que vai acontecer nesses dois países. Mokolo, mokonja sulia, agomeka yako tushe biso. Oh, Egypte zalika kawa, Ethiopia zalika kawa toko kima kuna. Wananzamba baki Isaia. Sasa ipi sikoyo? Yo, longola bilamba tambola motakala libana pe makolo pamba, to makolo ngulu. Oyo yo zaliko sala, eko kokisa makati na bambula misato, pe bango bakomona, pe bako perdre elikia na bango. E depois de 3 anos, Kati na 3 ans, Israel ouvira que o rei da Síria entrou na Etiópia, atacou eles, entrou no Egito, atacou eles, lhes tirou toda a roupa, andaram sem roupa e descalço, sobretudo jovens. pe Israel koyoka, mokonzi asulia, akoti na kati ya Egypto, akeipe na Ethiopia, akangi bango nyonso, bilenge na bampaka to bamikolo, batambolisi bango penza, motakala kozanga bilamba pe makolo pamba. Jovens Bilenge, e moços, velhos, sem roupa, andar assim, presos pelo rei da Síria. bilenge na bampaka, kozanga bilamba penza bakangi bango na mokonzi ya sulia, pe atambusi bango ndengwana. Quer dizer, quando isso aconteceu, Tango yango esalamaki, todo mundo que viu o profeta Isaías andar nu, se lembrou que afinal era um sinal para nós. tango yango esalamaki, bato bamonaki mosakoli Esaya kotambola kozanga bilamba pe makolo pamba, pe bakanisaki base rapele, ezalaki nzoka nde elembo pona biso. Quer dizer, ele, Isaías, tornou nu, descalço, mas era um sinal o que vai acontecer no futuro, daqui 3 anos, na Etiópia e no Egito. Ye Esaya atambolaki makolo pamba pe kozanga bilamba, ezalaki nzoka nde elembo oyo ekokisa makati na bambula misato oyo ekosalema na Egipto pe na Etiopia. Os homens servirão de sinais. Bato bakozala bilembo. Quando vocês vão ver o profeta Isaías andou nu e descalços, sabe que é um sinal de uma coisa que está a vir. Tango bino bokomona mosakoli Esaya kotambola penza kozanga ye bilamba pe makolo pamba bososola ete ezali elembo pe likambo songolo ezali koya. Os homens servirão de sinais. Bato bakozala penza bilembo. Vê isso. Tala o malamu. O problema não era Isaías. O problema era os egípcios. O que vai acontecer no Egito e na Etiópia. Mas Isaías cumpriu isso como sinal. Likambo ezali te na Esaya, ezali na Egipto pe Etiopia oyo kokokisama likambo yango. Kasi Esaya to elembo yango esalamaki kaka na nzela ya Esaya. Amém. Amen. Primeiramente, Isaías foi visto nu e descalço. Yeah. E mais tarde, o que eles viram no Isaías aconteceu na sua realidade, porque a profecia será que serão presos os de Etiópia e de Egito. Likambo yango esalamaki na Esaya, kotambolaka ye kozanga bilamba. Kasi elaki na elembo oyo to esakoli oyo esengelaki ekokisama na na Egipto pe Etiopia. Amém. O que quer dizer isso? Nini yango engi koloba? Nós, na nossa época, Biso pe na tango na vimos biso uma mulher
a levantar aqui dizendo que eu assumo, eu juro para dirigir os Estados Unidos da América. tomoni mpe na ntango na biso mwasi moko atelemisi loboko na ye to atomboli loboko na ye kolapaka ndai liboso ya libota nyonso koloba ete ngai nalapi ndai ete nakosalela mpe nakokonza nakozala liboso ya libota ya Amerika. Mas quando voltamos no profeta Branham, Kasi ntango tozongi na mosakoli Branham, você vai ver que ele, quando fala dessa mulher, fala também da igreja católica. yo komona ntango ye azolobela na ntina ya mwasi oyo azolobela mpe na ntango moko kaka na ntina ya eglise ya mupe. Amém. Amen. Está falando dessa mulher física, mas a realidade é a igreja católica. azolobela na ntina mwasi oyo mpenza na kotalaka boye to na bonzoto boye physiquement, kasi na nsima nango azolobela nde na ntina ya eglise catholique. Vou ler l'âge de l'église de Laodicée. Na kotanga aera da igreja de Laodiceia, Branham está dizendo, Branham azoloba boye. parágrafo 49, Parágrafo 49. il y aura une femme puissante. Haverá uma mulher poderosa. Maintenant, souvenez-vous-en, Agora lembrai-vos, ceci est aussi enregistré. isso está também registrado, gravado. Une femme puissante, Uma mulher poderosa, une femme influente, uma mulher com muita influência, elle sera présidente. ela será presidente, Ou alors, cette femme représente l'église catholique. ou então esta mulher representa a igreja católica. C'est-à-dire, Isaías andando nu está a representar Etiópia e Egito. Kotambolaka Isaia, kozanga ye bilamba to motakala pe makolo mpamba, azali ko representer to azali elilingi ya Etiopia pe Egipto. Deus diz que é sinal que daqui 3 anos os egípcios e etiopianos vão andar descalço e nu. Nzambe alobi ete ezali elembo epai wapi kati na mambula misato Egipto to libota Egipto na libota Etiopia bakotambola lolenge otamboli kojanga bilamba. Mas naquele dia o povo assistiu mesmo como que Isaías está andando nu. Vira mesmo. Pe na mokolo yango bamonaki ndenge Esaya atambolaki mpenza motakala, bamonaki yango mpenza Descalço mesmo. kozanga ye mapapa to makolo Mas mpamba. é sinal só. Kasi, Essa coisa vai acontecer no futuro. kasi ezalaki nango kaka se elembo likambo yango ekosalema na mikolo oyo ezali koya. Branham está dizendo aqui, Balanami azoloba cette boye. femme représente l'église catholique. Je pense que ce sera qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera ce pays. Essa mulher representa a igreja católica, que dia tomará essas coisas em mão ou na sua responsabilidade e conduzirá ou dominará a América. Quer Esse dizer, essa país. mulher que está jurando assim é sinal na maneira que ele está a tomar o governo da República, é a mesma maneira que também a Igreja Católica vai controlar os Estados Unidos. Monio mwasi ololenge azola pandai kotombolaka loboko ezali elembo ndenge ya kozwa kibokonzi ezali pe lolenge moko eklesa katolika ya mupe kokota pe ekozwa kibokonzi pe kokonza Amerika. Aquele é sinal só. Ezali na kaka elembo. Mas a realidade está vindo no futuro. Kasi oya solo ezali koya na mikolo oyo ya liboso. 7 semana de Daniel, parágrafo 207. 70 semanas de Daniel. Paragraphe 17. Do 207. 207. Maintenant, j'ai fait cette prédiction, j'ai dit. Eu fiz essa predição dizendo, eu tinha predito, J'ai vu une grande femme. Quer dizer,
quando Branham estava ver, era mesmo mulher mesmo assim, mulher mesmo física. Eu vi uma grande mulher, em que vai ter tango ndako Branham azako mona vision na azako mona penza mwasi boy na kibomoto boy penza. Não viu Roma ou a cidade do Vaticano, não. Vi mulher mesmo assim, mulher. Amona ki te lembolokola Loma to Vaticano te, kasi amona ki mwasi na kibomoto boy. Boy penza ne tozotala na boy. J'ai vu une grande femme se lever, ravissante, Vi uma mulher levantar-se que era tão atraente, vêtue de façon très royale, vestida de uma forma tão real, avec du violet. com a púrpura. Et là, j'avais vu une petite parenthèse. E daí eu pus uma parentesa. Essa mulher, Moço yoyo. elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. E ela tinha muito poder nos Estados Unidos. Mas Branham viu uma mulher mesmo assim. Mais ele está dizendo, peut-être essa mulher representa outra coisa. Peut-être l'église catholique. Branham amana ki penza mwasi boye na kibomoto boye. E ela vai que boye. Se calhar essa mulher representa a igreja católica. Une femme, une certaine femme, je ne sais pas si ce sera l'église catholique. Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Uma mulher, uma senhora, não sei se poderia ser a igreja católica ou ela representando a igreja católica. Não posso esclarecer ou explicar. Essa pregação é do ano 61. Litei hoje ali em 1961. Agora, 63, chegamos a 63. Ficou Toyoka hoje em 1963. Encore une fois, o nome da pregação, encore une A fois. pregação, o título é Mais uma vez. Parágrafo 124. Parágrafo 124. Está a falar no que ele viu no ano 1933. Azolobela oyo ya mona aqui na 1933. En 1933, le Saint-Esprit est venu un matin et m'a annoncé cet événement. Ele começou a falar. Em 1933, o Espírito Santo vem e anunciou-me este evento. Agora, no fim, ele diz: et par cela, parágrafo 124. No parágrafo 124. Et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. E daí surgirá uma mulher que vai levantar-se para dirigir os Estados Unidos da América. E ele diz, vai dizer agora, pas réellement une femme, mais une église. E ela ouvi, não realmente uma mulher, mas sim uma igreja. Quer dizer, o dia que vocês da mensagem vão ver uma mulher dirigindo nos Estados Unidos, saiba que é um sinal só, mas significa que na maneira que ele está dirigindo, é dessa maneira também a igreja católica vai dirigir. Bino ba oya message boy ba ete. Moko komona mwasi moko azola panda liboso ya bato. Yeba te wana ezali kaka elembo. Kasi na mikolo koya ezali na eloko likambo ngo ekosalama na lolenge oyo esengeli. Quer dizer, Isaías era só um sinal, mas a realidade são esses presos da Etiópia, moços, velhos do Egito, que serão levados no futuro nu e descalços. Esaya azali ne kaka se elembo. Kasi oya solo lolenge ekosalema ekozala na Egypte pe Ethiopia ete bilenge na bampaka bakomema mapenza bango nyonso motakala pe makolo pamba. Aqui também, Kamala, essa mulher, representa uma realidade futura. Qual é a realidade? Na maneira que ele está a jurar assim, está vir também a Igreja Católica para controlar o país. Kamala azali ne kaka se elembo. Na lolenge ye azali kola pandai. Boso sola ete boy ba ete. Na mikolo ezali koya eklesia mumpe ekoya pepe ko konza lolenge ye azali kako konza. Amém. Amen. Os homens vos servirão de sinal. Bato bakozala bilembo pona bino. Amém. Amen, amen. Você vai ver um homem, mas significa isso. Vai ver também um homem, significa isso. Yoko mwana moto songolo azali ko limbola boye. Moto wana azali pona likamba boye azali koya. Oséias, o profeta, Ose mosakoli um dia Deus lhe falou, mokolo moko nzamba ebisakiye
vai casar uma prostituta. Kende kobala penza mwasi na pite to mwasi na ndumba. Prostituta? Mwasi na ndumba. Vai. Kende. Mas como é que vou me meter com uma prostituta? Nani na kina kobala mwasi na ndumba penza. Vai. Kende. Vai significar, é um sinal. Vai. Cumpre só. Yo salaka ko ngana zali ko ebisa yo. Oséias, Você profeta, mas Deus lhe fez casar com uma prostituta. mosa ko nzambe penza. Nzambe asali ya abala. Na mwasi yo ya pite be mo penza ya bosoto. Casou a prostituta Gomer. O nome dele é Gomer. Abali mwasi yo ya pite. Oyo azali na kombo ya Gomer. Oséias pensou talvez que bom, só vou lhe casar depois de deixar. Disse, não, tem que ter filho com ele, filhos. Osea kanchaka mbona kobala na ngai na bombani na ngai. Nzambe abite pai wapi? Okobota na ye bana. Oh, mas essa prostituta disse, você faz isso, isso vai servir de sinal. Abi papa kasi yazali mwasi na pite. Neni na bota susi na ne te. Yo sala kaka loyi nazali koyebisa yo po ete yango ekozala elembo mpona mikolo ezali koya. Essa história está no Oséias, Likambo oyo ezali na buku ya Osea capítulo 1, mokapo ya liboso de 1 até 9. na eteni ya liboso kino na eteni ya libwa. Vou ler 2. Na kotanga na eteni ya mibale. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Na eteni ya mibale lobi boye. Yawe na ebandeli na liloba na Yawe na nzela na Osea. Yawe alobaki na Osea ete kenda kokamata mwasi na pite mpe bota bana kati na pite mpo ete mokili ezali kosalaka pite mpe kopengwa longwa na Yawe. Israel está se prostituir, está aí nas estátuas, nas coisas de feitiçaria, tudo. Então, Israel está fazendo prostituição. Israel ezosala penza bomo ya pite azokende kobondela bikeko makamba soloka to kindoki wana Israel ekenda ye kosala penza bomo ya pite. Mas Israel não está se percebendo. Kasi bango libota Israel bazali kososola te. Você casa só uma prostituta. Yo balaka kase mwasi na pite. Quando vão te perguntar, mas por que você é um profeta, está casado com prostituta? Tango bakotuna yo mosakoli nzambe ozobala penza mwasi na pite. Diz, não sou eu. Loba aya ngai ya batukutu te. É um sinal só. Ezali se lembo. São vocês que são prostitutas. Bino nde bozali batu na pite. Amém. Amen. Eu, profeta. Ngai mosakoli. Mamãe Susa, segue bem. Eu, profeta. Ngai mosakoli. Sou agora profeta. Nazali sikoyo mosakoli. Dos prostitutas. São vocês, povo de Ya bato na Israel. pite bino libota Israele. Significa isso. Yengi koloba yango. Aleluia. Amen. Vamos ler. Totanga. Vai, estou no 2 no meio. Toma uma mulher de prostituições, terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, tomou Gomer, filha de Ibrahim, e ela concebeu, lhe deu um filho. Não parou lá, teve filho com essa prostituta. Na bandina katikati ete na mibale. Kenda kokamata mwasi na pite pe bota bana kati na pite po ete mokili ezali kosalaka mpite pe kopengwa longwa na Yawe. Boye akendaki mpe akamataki Gomele mwana na Dibalaimi ajwaki Jemi mpe abotaki mwana mobali. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Não, 4. Disse o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel. Oséias, não lhe dá nome, não. Eu que vou dar nome desse filho.
nom de Jezreel. Yahweh alobaki na ye ete bianga nkombo na ye ete Yijelele. Jezreel. Yijelele. Jambi. Eningara, c'est. Nzambi na tango moke na kopesa ndako na Yehu etumbu mpo na makila na Yijelele. Na kosilisa mpe bokonji na ndako na Israeli. Quer dizer, Jezreel significa espalhar, uma coisa que se espalhou. Yijelele elingi kuloba ete eloko oyo emwangani. Por exemplo, essa igreja não se espalhou, não tem mais pastor, não tem mais dirigente, se espalhou. Nete eclésia oyo emwangani panzani penza mokambi aza lisusu te moto mosusu aza te. Disse-lhe o Senhor, 4, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, farei cessar o reino da casa de Israel. Daqui a pouco tempo, vocês ficam pessoas espalhadas, sem ninguém mais como o rei, o vosso rei. Acabou, povo espalhado. Kalamingi te, na kopanza bino penza boko mwangana, boko za suna mokondi te, boko libota oyo, e mwangana penza. Quando a gente vira no profeta Oséias, mas está continuando com essa prostituta? Sim, tem que continuar, porque vocês são prostitutas. Agora, quer ter coragem de ter um filho e está lhe dando o nome de Jezreel? Sim, porque vocês, daqui a pouco tempo, Deus vai vos espalhar, você não sabe. Oboti tusu mwana pese komba ya Yijelele oyo engiko bakopanzana ekasi nazobota ye lokola lembo bino nde bokopanzana bozali bota oyo ekopanzana mikolo jaliko ya. Aleluia. Amen. Oséias é sinal. Oséias azali se elembo que significa que Israel se prostituiu. Oli ngiko loba ete Israel esali penza pite. O filho dele, Jezreel, é sinal que significa que, já que Israel se prostituiu, então não tem mais ninguém, já tornou povo espalhado. Jezreel significa espalhado. Mwana na ye, Yijelele, engiko loba ete komwangana. Lokola bino Israele, bosali kipite, ete bino pe bokopanzana ndenge na pesi kombo oyo na mwana Yijelele. Tornou ela a conceber, deu luz a uma filha. Disse o Senhor Oséias, põe-lhe o nome de Lo-Rushama. Na etenes ya motoba, ajwaki jemi lisusu mpe, abotaki mwana mwasi. Alobaki na yete, bianga nkombo na yete, Lo-Ruhama. Lo-Rushama significa uma pessoa que cometeu, então não há mais perdão para ele, não há compaixão para ele, não há perdão, acabou, não vou perdoar, acabou. Esse é o significado dessa menina que nasceu, Lo-Rushama. Kombo ya mwana oyo, Lo-Ruhama. Eniko loba ete, na kolimbisa bango soko mokete, mawana ngai kuza susu likolo na bango te. Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Não há mais perdão. É o significado dessa menina. Pesa ye kombo yo na Israel mawali susu te na kolimbisa bango soko mokote. Aleluia. Quer dizer, Isaías, está sempre continuando com essa mulher? Sim, não sou eu. São vocês que estão continuando com a prostituição. Yo Oséias. Ozokoba kaka na mwasi ya pite ekasi ngaya batute bino nde bozokoba kaka na bomo ina pite. No físico, Gomer é a prostituta, mas no espiritual são vocês Israel, são aquela prostituta que está comigo até hoje. Estou dando a palavra, mas você está aí na prostituição. Quer dizer, essa Gomer está a vos representar. Na kibonjoto boye, Gomer yene mwasi na pite kasi na molimo bino libota Israel bozotambola. Bozo kende kotika ngai mosika kobondela bikeko. Bino nde bozali bozobika bozali mwasi na pite. Mas essa filha, qual é o nome dele? Lo-Rushama. Lo-Rushama.
Você entende isso? Sim, porque a coisa que você disseste, não há perdão perante Deus. Essa Eloro chama, está a vos representar pessoas que não têm mais perdão, com que não há perdão. Mwana yo pesi Jesus kombo ya lo luahama. Oh, yo bini ne yekolo ba kombo yo. Na yebi e kasiti. Eza lokola bino ne bozo koba na bomo mabe. Yekolo ba ete kolimbi sama ya nkolo mawa na nkolo e koza susuli ulikolo na bino te. Depois Deus lhe disse: vai ter mais com a prostituta. Nzamba libina ye. Kenda lisusu kokutana na mwasi na pite. Teve mais um filho. Abota isusu mwana mususu. Aleluia. Amen. Então é 9. Diz o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Lo-Ami. Lo-Ami significa que vocês não são meu povo. Esse aqui não é meu povo, esse aqui não é meu povo. Deus negou. Não é meu Na povo. eteni alibua nzambe alobi na Hosea boye. Alobaki ete bianga nkombo na ye ete Lo-Ami mpo ete bozali susu libota na ngai te to bato na ngai te. Isaías, mas está sempre a continuar com essa prostituta. Hein? Agora, um outro filho mais. Sim. Esse filho, qual é o nome dele? Lo-Ami. Oh, Lo-Ami. Oh, sim. Você entende Lo-Ami que? Yo Hosea, oza matoi mangongi. Ozoko bakana bo moino mabe. Kopika kana mwasi na piteo. Ngai ya batukutu te. Oh, obotu na mwana misato. Komo ni nani? Oh, Lo-Ami. Oh, yo bini ngi ko ba Lo-Ami. Na yebi zanga ya batute bino nde. Lo-Ami significa não é meu povo. Essa criança tipifica vocês. Vocês não são povo de Deus. Lo-Ami ngi koloba ete bino boza susu libota na ngai te. Ngi koloba na ezali elembo ete bino bozali susu libota ya nzambe te. Os homens servirão de sinais. Bato bakozala bilembo pona bino. Amém. Amen. Os homens servirão de sinais. Bato bakozala bilembo pona bino. Vou ler mais outra brochura. Nakotanga susu buku mususa mosakoli. Desse momento. A partir desse momento. É o nome da brochura. Desde então ou desde agora? Prêché samedi, le 16. Pregado sábado, dia 16. 7/60. Do 7º mês ou mês de julho de 1960. Parágrafo 90. Parágrafo 92. En 1933, ça c'est un pays de la femme. Em 1933, este é um país da mulher. Son nombre O est seu- 13. O seu número é 13. Esse país é país da mulher. Mboka oyo ezali mboka na mwasi. O número dele é 13. Nimero na ye ezali penza 13. Tout, Oh, tout est 13. nyonso ezali jomi na misato. Tout est 13. Nyonso ezali jomi na misato. Acho que naquele dia, irmã Batomene pregou uma coisa que disse que o número dessa mulher é que Nasi ndeko bato mena teki na tango wana nimero ya mwasi ezali nini? quer dizer, o número dele é 49, mas Ni- 4 mais 9, 13. Nimero na ye ezali 49. 4 plus 9 ezali jomi na misato. Aqui quando o Branham está a falar isso, está a falar sobre essa mulher, onde que estou lendo? Está a falar 13, mas referindo a essa mulher. Lá ndeko bana zoba 13 kaza azo se refere na mwasi oyo. Está a falar da América e está a falar da mulher. Azo na tina Amerika pezo na tina ya mwasi yango. América, capítulo 13. Amerika mokapo na jomi na misato. C'est un pays de la femme. Ezali mboka penza ya mwasi. Son nombre est 13. É um país da mulher e o seu número é 13. Il apparaît au chapitre 13 E ela d'Apocalypse. surge no capítulo 13 do Apocalipse. 13 étoiles. 13 estrelas. Porque quando os Estados Unidos iniciou, tinha 13 países, 13 estrelas. Ntango mboka na Israel bandaki Amerika bandaki ezalaki na 13 états, 13 étoiles na 13 rair, aquela barra aí. 13 traces na bendele na bango. Porque quando iniciou,
havia ainda 13 países só. po ntango ebandaki bazalaki kaka 13 états to mboka. 13. 13 Tout est 13. nyonso ezali zomi na misato, Tout, c'est la femme. nyonso ezali mwasi. Notre fala, tolé. Nazotanga te nazoloba. Et souvenez-vous, Lembrai-vos, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant la fin avant le temps de la fin. uma mulher vai dirigir antes do tempo do fim. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Ela será presidente ou vice-presidente. Alléluia. Amém. Soit ce sera l'église catholique en tant que femme. Ou porventura será a igreja católica sendo Cada ela vez- como mulher. Cada vez que Branham fala, muitas vezes quando fala dessa mulher, está voltando sempre na igreja católica. Quer dizer, essa mulher é um sinal só, mas a realidade é a igreja católica. Mingi ntango ndeko Branham azolobela na ntina mwasi oyo ajonga kaka azobeta se te na eklezia katolika. Engi koloba ete mwasi oyo azali ne kaka se elembo kasi oyo solosolo azali na eklezia ya mupe. J'ai vu cela, Branham disait. Eu vi aquilo, dizendo Branham. Une grande femme, Uma grande mulher. la nation s'inclinait devant elle. A nação inclinava-se perante ela. Il y en aura une avant le temps de la fin. E surgirá uma antes do tempo do fim. Ainsi dit le Seigneur. Assim diz o Senhor. Amém. Amen. Amém, amém. Notez cela. Notem isso. Bokoma yango, escreve isso. Passe, escreve isso. Amen. Amém. Et voyez, vous les jeunes gens, E observem, vocês jovens, voyez si cela va arriver. observem se aquilo vai acontecer. Si ce n'est pas le cas, Se não acontecer, je suis un faux prophète. eu sou falso profeta. Aleluia. Alléluia. Amém, amém. Glória a Deus. Amen. Amém. E hoje vamos dizer que aconteceu é verdade. Lelo toloba o miso na biso emoni yango mpe ekokisami mpe ezali solo. Alléluia. Amen, amen. Une conférence, essa é uma pregação também. Uma conferência oyo mpe ezali litei. O nome da pregação, une conférence. Kombo ya litei uma bosangani. Conferência. Bosangani. Vendredi le 25 novembre 60. Sexta-feira, 5 de novembro de 1960. Parágrafo 6. Parágrafo 6. Elle est à falar sobre Mussolini. Il a été dit, ce nouveau dictateur Mussolini que nós vimos domingo. E foi dito acerca desse novo ditador, o Mussolini. Outro bem aqui, Mokola Yengo. Pode lançar aquela imagem. Eu vou lançar a imagem, Joana. Effectuera sa première conquête vers l'Éthiopie. Ele efetuará sua primeira conquista para a Etiópia. L'Éthiopie tombera à ses pieds. Cela s'est accompli. Que no tempo de Branham s'est accompli que isso aconteceu em abril de 1945. Etiópia cairá nos seus pés. Isso aconteceu no tempo de Branham, em 1960. Porque Mussolini e Hitler morreram no mesmo período, quase a mesma semana. Aconteceu em 1945. Mussolini e Hitler bakufa na tango moko presque. Esse aqui morreu, outro também desapareceu até hoje. Oyo Mussolini akufi, pe Hitler alimo aqui no leloyo. Amém. Amém. C'est accompli. Et já na época de Branham. E aquilo aconteceu no tempo de Branham. Il a été dit, ça sera sa fin. E foi dito que será o seu fim. Il finira sous la disgrâce. Ele terminará numa desgraça. Um ditador, cabeça embaixo, perna. Dictateur mutuna sempre makolo likolo. Deus é sempre Deus. Zambe azase nzambe. Amen. Amen. Et j'ai dit, Pena lobaki boye. il arrivera avant le temps de la fin Aquilo acontecerá antes do tempo do fim. qu'une grande femme se lèvera aux États-Unis. Uma grande mulher levantará nos Estados Unidos. Car les États-Unis s'identifient à une femme. Porque Estados Unidos da América identifica-se a uma mulher.
Amen. Amen. Son chiffre est 13. O seu número é 13. É por isso, quando essa mulher saiu, com esse número 49, isso não é estranho. Deus já fez seus cálculos lá no céu. Yango wana nde ntango mwasi abimaki kozalaka ye 49e vice-présidente yango nzambe esi ayebakisi asalaki yango ete ekokisama uta kuna na lola. Elle se lèvera soit pour être présidente, soit, j'avais mis entre parenthèses, pode ser présidente, pode ser vice-présidente, quer dizer, uma dirigente vai sair aí. Ela surgirá e será eleita como presidente ou vice-presidente. Eu tinha posto uma parêntese aquilo. Peut-être que cette belle femme attrayante será l'église catholique. Quer dizer, cada vez que fala dessa aqui, fala também da mulher espiritual. É provável que essa bela mulher, essa linda senhora, poderá ser ou poderá ser a igreja católica. Mais elle a un cœur cruel et elle conduit la nation à la pollution. E ela tem um coração cruel e conduzirá a nação toda na poluição. Alléluia. Amen. Quer dizer, cada vez que Branham está a falar dessa mulher física, mas não está a meter ponto, está a meter vírgula, significa uma outra mulher espiritual. Ntango nyonso rekobrana sobre na tina mwasi oyo azotya pointe kasi azotya virgule kolobaka ete elingi koloba ezali mwasi oyo eklesia ya Quer dizer, mumpe. Kamala é um sinal só. Kamala azali ne kaka se elembo. Amém. Amen. É um sinal que aparece essa mulher física, então está a vir também aquela outra espiritual, igreja católica. Mwasi oyo na kibomoto boye amonani inkoloba ete eza koya eklesia mumpe ezali koya. Aleluia. Aqui, o outro homem, Ezequiel, Awa moto mosusu Ezekiel no Ezequiel 4, na buku Ezekiel chapitre 4 de 1 até 17. na eteni ya liboso kino 17. Deus diz no Ezequiel de dormir um só lado. Nzambe abisaki Ezekiel alala kaka na ngambo moko. Dorme só no lado esquerdo, acabou. Dorme só no Lala lado kaka esquerdo. na ngambo ya liboko mwasi pe esili. Cada vez que ele vai dormir, lado esquerdo. Tango nesi Ezequiel. akolala na ngambo ya loboko ya mwasi. Essa história está no Ezequiel 4. História ezali na buku ya Ezekiel chapitre 4. Ezequiel, o profeta, Deus 4, de 1 até 17, pode ler em casa, de 1 até 17. Na buku ya Ezekiel mokapo na minei buta na eteni ya liboso kino na eteni ya zomi na sambo. Vou ler. Nakotanga. Vou iniciar no 4. Nakobanda na eteni ya minei. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Quer dizer, ele tem que começar a dormir. Cada vez que ele dorme, tem que dormir assim. Tango nesi akolala esengeli alala na loboko ya mwasi. Na mopanzi. Mas, quando vão lhe perguntar assim, mas Ezequiel, mas vira também, vai te fazer mal. Sempre assim, não, é um sinal. Tango bakisi Ezekiel baluka te na mopanzi ya loboko ya mobali te. Yo kolala kaka na mopanzi ya loboko ya mwasi te ezali kaka lembo. Mas até quando então? Kino tango nini okomona pasi pamba. O número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. 390 dias. Na nsima lala na mopanzi na yo na loboko na mwasi mpe tia lisumu na ndako na Israele na likolo na yango mpe motuya na mikolo okolala na yango okomema lisumu na bango mpo Kende. ete natieli yo motuya na mikolo nkama misato na ntuku libwa pela moko motuya na mbula na lisumu na bango ntango molai boye okomema lisumu na ndako na Israele. Durante 390 dias, ele tem que dormir assim. E Deus, para lhe ajudar, vai lhe meter cordas assim,
para ele não mexer, tem que ser mesmo assim. Wunta mikolo kama misato na ntuku libwa ya kolala kaka na ngambo to na mopanzi ya mwasi ya na loboko na mwasi bakokange basinga po ete ye atika kobaluka na mopanzi mosusu. E quando vai acabar, então vai começar a dormir assim, no lado direito, 40 dias. Também vão lhe ajudar para ele não começar a virar à noite. Tango ye akosilisa mikolo wana akobaluka lisusu akolala na mopanzi ya loboko na mobali na mikolo kaka nzambe apesaki ye po abaluka te bakokanga ye basinga. Quando vai lhe perguntar, mas por que tu dormir sempre assim, assim? Hein? Vai te fazer mal, hein? Não, esses 90 dias está representando os anos que Israel andou mal. Tango bakotune yo pone ni ozolala kaka ndenge wana ekosala opasi abite mikolo nkama misato na ntuku libwa ezali oyo nzambe asenga na sala po ezali elembo ya oyo ekokomela na Israeli. E no lado direito? Não, aqueles 40 dias é os anos que Judá, Israel do sul, fez também mal. Durante 40 anos, também ele também fez muito mal, andou mal. E bongo na mopanzi ya loboko na mobali bite eza pe pona libota ya Yuda ete bango batambolaki mabe bango pe bakomona pasi na tango oyo ya mikolonga nazali kolala na ngambo ya mopanzi ya mobali. Aleluia. E ele disse, mas Pe bisake boye não come, não, durante aqueles dias não pode comer coisas boas, não. na kati na mikolo oyo kolia biloko ya malamu te. Você pode continuar a ler isso em casa. Okoki kokoba kotanga na ndako. Você vai tomar o pão e põe as fezes do homem, põe lá e come. Yo okozwa lipa oyo kolia tia penza nyei oyo ya moto tiango potiango penza kati na lipa lokola manteka pe okolia yango. Ah, Senhor, mas eu inocente mesmo vou começar a comer. Ok, vou te ajudar. E não ponha cocô dos homens, mas cocô das vacas. Tira, ponha e come. Nga vraiment kolo nazali na ngai inosa nasali nini sava na kosalisa yo olie otia nyei ya moto tia oyo ya ngombe pota yango penza kati na lipa pe lia yango. Quando vão te perguntar, diga que isso significa que o inimigo vai vir vos maltratar, não vai começar mais a comer bem. Oyo ngi koloba ete to ezali elembo ete tango banguna bakoya bakomonisa bino pasi pe kolia na bino kozala kolia biloko penza ya mabe. Agora, esse é sinal, mas está a sofrer como sinal. Yango ezali nango kaka elembo kasi Ezekieli komonaka ye pasi na ntina elembo yango. Vamos ler 13. Tokotanga na eteni ya zomi na misato. Ezequiel 4:13. Ezekiel mokapo na minei pe eteni na zomi na Diz misato. o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Yahweh alobaki mpe ete bobele bongo bato na Israele bakolia nkwanga to lipa na mbindo na kati na mitindo na bato wana ekokimisa ngai bango. Aleluia. Quer dizer, e tem um beber, não pode ser beber bom. Tem que comer, não é? Bom. Isso servirá de sinal que daqui a pouco tempo o inimigo vai buscar Israel, vai levar longe e ali não vai começar a beber bem, a comer bem. Komela na yo pe kolia na yo kozala bien ya malamu te. Oyo ezali se elembo ezolakisa ete na mikolo ezali koya Israeli bisika bakomema bango bakolia bien te pe bakomela malamu te. Daí que vão pensar, é por isso Ezequiel estava a comer cocô. Era um sinal para nós. Bako se rappele yango wana nde Ezekiel azalaki kolia tufi ezalaki nde elembo mpo na biso. Aleluia. Amen. Irmão, os homens servirão de sinal. Bandeko bato bakozala bilembo. Aleluia. Os homens servirão de sinais. Bato bakozala bilembo. Nessa pregação no dia 29 de novembro Na litei oya 29 novembre de 2020,
ya 2020 présentant que Frank pregou no Zurich. lite oyo ndeko Frank ateki na mboka ya Zurich. Ele está falando dessa mulher que tornou vice-presidente é do John Biden. Ateki na ingumba ya Zurich na Allemagne azolobe na tina ya mwasi oyo azali na sima ya John Biden to Biden. Il faut qu'il soit mentionné que Frère Branham, dans les 7 visions qu'il a reçues en 1933, il y a eu une de ces visions qui s'est occupée de ce qu'aux États-Unis, une vice-présidente apparaîtra. É preciso mencionar que nas 7 visões que o irmão Branham teve, que uma dessas visões aconteceu ou vai acontecer, que uma mulher aparecerá. En tant que femme, et qu'elle deviendra présidente et que l'Église romaine continuera à bâtir son pouvoir. Sendo ela mulher, ela aparecerá e que a igreja católica continuará a construir ou a erguer o seu poder. Aqui também Frank está falando dessa mulher e está falando também ao mesmo tempo da igreja Awa católica. penda ko franga zolo na tina mwasi oyo pe na tango moko pe ka zolo na tina igreja catholique to mupe. Vou ler no fim. Na otanga na suka, Mais notre devoir n'est pas de parler de l'histoire, mas o nosso dever não é de falar da história, sinon de mentionner ces choses a não ser de mencionar essas coisas que les frères qui croient au message de Frère Branham ont demandé que je puisse courtement mentionner cela. que os irmãos que creem na mensagem de irmão Branham, que eu possa falar aquilo de uma forma resumida. Amém. Amém. Quer dizer, os irmãos perguntaram ao irmão Frank, mas o que é que significa essa mulher? Ndeko bandeko nakati na loba oba tuni ndeko Frank, mwasi oyo alingi koloba nini to azali nani? Ele disse que ele não vai falar da história, mas vai falar as coisas referentes à visão do Branham. Yalo bete na koloba te na tina ya histoire, na koloba na makambo ya motuya kotalelaka emoniseli ya ndeko Branham. Irmão, põe aí, irmão Frank, que quando estava falando essas coisas. Ndeko Chan ndeko Frank tango zoloba makambo oyo. Nous voyons, não põe a voz, põe assim, irmão Frank. Nous voyons par exemple Joe Biden, esse presidente novo americano. Nós vemos por exemplo o Joe Biden, esse presidente novo dos Estados Unidos da América. Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. O Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Nous voyons qui est la vice-présidente et comment est-ce que ça va se passer. Nós vemos quem é que é a vice-presidenta e de que maneira aquilo acontecerá. De toutes les manières, Em todavia, nous pouvons dire que nous sommes à la fin des temps. porém, nós podemos dizer que já estamos no fim do tempo do fim. Et les dernières choses sont en train de s'accomplir. E as últimas coisas vão cumprindo-se. Tout doit être placé sous une seule tête. Tudo deve ser colocado, responsabilizado sobre uma só cabeça. Le gouvernement mondial O governo universal ou mundial doit venir. tem de surgir ou vir. Tout doit être sous contrôle dans le nouvel ordre mondial. Tudo deve estar sob controle dentro da nova ordem mundial. Amen. Quer dizer, ele está falando, irmão Frank, da mulher, do presidente do americano, e está fazendo ligação do assunto que está a vir. Ye azolobela na ntina ya mwasi oyo aponami na mboka Amerika mpe azokangisa yango na likambo oyo ezali koya na mikolo ya koya. Joe Biden é católico que tornou presidente, segundo presidente. Joe Biden azali deuxième catholique deuxième président oyo azali mondimi ya mupe. Torna presidente, mas ao lado dele uma mulher. Akomi mokonzi ya mboka kasi na pene na ye mwasi songolo. E a mulher nunca foi presidente dos Estados Unidos, nem presidente, nem vice-presidente. Etikala kosalama te na histoire ya États-Unis d'Amérique, mwasi azala président to vice-président. Os irmãos perguntam a Frank, mas o que significa isso? Bandeko batuni ndeko Frank, oyo ingi koloba nini yango? Significa que estamos no fim do fim. Ingi koloba ete tokomi na suka ya tango ya suka, to na suka.
Alléluia. Qu'est-ce nous fin, et Frank nous fin et la caba dit que a nova ordem mundial está vindo. Na suka tango na suka. Pe na suka ya etenyo ndeko Frank alobeli na maloba oyo ya lobiete nouvel ordre mondial e jaliko ya. Esses aqui são os sinais. Ba oyo bazali kaka bilembo. Et para você, tá vendo aqui falando nos irmãos da mensagem. Notre devoir n'est pas de mentionner l'histoire, sinon de mentionner ces choses que les frères qui croient au message de Branham ont demandé que je puisse mentionner. Que ta fala resposta nos irmãos que créent ce message. Azo pese yano pona na bandeko yo bazali kondima na sango oyo tango na suka. Tá dizer, daqui pouco tempo, você não se limita só a ver essa mulher. Não para lá. Quando você vê essa mulher a jurar assim, agora Frank está dizendo, saiba que o governo mundial está atrás, está vindo. Esse é um sinal só. Não está vendo? Iniciou como vice-presidente. Talvez amanhã será presidente. Ninguém sabe. Mas quando a profecia se cumpriu, é vice-presidente. É uma mulher. E uma mulher depende de um homem. Em cima dele. Na mobali ozali kolona ye. Na carne na njoto boye é Joe Biden. Zali Joe Biden. Mas no espiritual, na molimo, ela tipifica a igreja católica. Ya zali liningi ya igreja mupe. E o homem é quem é? Pe moto azali nani? Papa. Vice, né? Omoni, hein? Quer dizer, Deus já fez todos os cargos. Não pode subir e ser presidente. Vice. Zamba sali ba calcul nyoso te. Essas coisas são para vocês, nós, irmãos da mensagem. Quando estamos a ver isso, esse é um sinal. Amém. Você conhece o nome do presidente que estava antes dessa mulher? Sabe? Qual é o nome dele? Trump, né? Trump. Sabe Trump significa o quê? Trump significa Branham está dizendo, a trombeta na Bíblia significa quando uma coisa está para vir, então tem que soar a trombeta para alertar o povo. Aleluia! Amém. Agora, Trump veio, nem demorou, fosse embora. Só veio para soar a trombeta. Amém. No João 1, João está dizendo, ouvi uma voz de trombeta e virei para ver. Na buku ya Yohane moko ya liboso ezolo baite. Nayokaki mongongo ekelelo pe na balukaki pe na tala yango. Trump tocou Trump abeti kelelo pu. Viramos para ver. Baluki po totala. Vimos uma mulher que está a jurar. Emoni biso mwasi kolapa kayendai. Branham diz tipifica a igreja católica. Branham abite ezali elilinga a igreja mumpe. Mas a igreja católica tem cabeça. A igreja é mumpe ezali na moto. Tem um homem que ele dirige. Quando viremos assim, vimos Joe Biden. Emoni Joe Biden. Cuidado. Keba. São sinais. Ezali bilembo. Sinais do tempo. Bilembo ya tango. Frank disse. Frank alobi. Sinais do fim. Isso significa que estamos do fim. Bilembo ya tango ya suka ou ya tango ya suka. Significa que prepara-te. E kolo baite mi bongisa milendisa. Que Deus abençoe muito. Kola pambola bino mingi.